Você sabe o que é o subjuntivo e para que ele serve? Eu sou Haroldo Machado, sou o seu professor de português e este é um vídeo curto com mais uma aula de português intermediário e avançado. Vamos falar sobre o subjuntivo, desta vez o subjuntivo do futuro, que serve para nos indicar hipóteses ou situações hipotéticas que podem acontecer no futuro. Então, no português, temos várias conjugações. Você já deve ter estudado conjugações do passado, do presente, o pretérito perfeito e imperfeito, o futuro simples ou o futuro regular. Mas agora nós vamos falar sobre o subjuntivo, que é essa conjugação que só acontece ou só aparece quando a situação é irreal ou hipotética. O que isso quer dizer? Quando você trata de uma situação que não aconteceu, no caso do futuro, que não aconteceu ainda, ou seja, existe essa possibilidade. Para falarmos do subjuntivo do futuro, temos que entender que essa conjugação é similar ao infinitivo de cada verbo, quando o verbo é regular. O que eu quero dizer é, existem alguns gatilhos que vão nos levar a usar o subjuntivo. Se, como a situação de condicional. Então, se algo acontecer, ou seja, eu não sei se vai acontecer ou não, isso é uma possibilidade, é uma hipótese. Então, esse gatilho eu vou usar para indicar que o subjuntivo tem que aparecer. E como eu mencionei, a forma do infinitivo sendo igual ao subjuntivo, vamos olhar esse exemplo. Se eu trabalhar amanhã, eu vou ficar cansado. Então veja que isso pode acontecer. Se eu trabalhar amanhã, eu vou ficar cansado. É uma condição. Então eu não sei se eu vou ou não trabalhar. Observe, o verbo trabalhar no seu infinitivo, quando você vai conjugar para o subjuntivo, ele vai ter a mesma forma. Se eu comer verduras, se eu comer vegetais, eu vou ser mais saudável. Então veja, eu não sei se eu vou comer ou não, mas se eu comer, eu vou ser mais saudável. Essa é a forma que o subjuntivo atua. Outro gatilho do subjuntivo do futuro é a palavra quando. Isso traz ainda uma hipótese, porém uma hipótese mais otimista, ou seja, ainda estamos em uma situação hipotética. Ainda estamos no subjuntivo do futuro. Agora, vamos dizer, quando eu trabalhar, eu vou ficar mais cansado. Então, veja, na primeira situação era se eu trabalhar, não sei se vou trabalhar ou não, mas se eu trabalhar amanhã, vou ficar mais cansado. Agora, quando eu trabalhar, então eu sei que vou trabalhar, mas não sei quando. Então, quando eu trabalhar, eu vou ficar mais cansado. Ou ainda, quando eu comer vegetais, eu vou ser mais saudável. Então, na primeira situação, se eu comer vegetais, e agora nessa situação, quando eu comer vegetais, eu vou ser mais saudável. Então, essas são duas situações principais para o uso do subjuntivo. Claro que existem outros gatilhos, um deles muito interessante é a palavra quem. Então, quem comer vegetais vai ser mais saudável. Veja que interessante, eu não sei quem são essas pessoas, mas aqueles, então aquele grupo, quem comer, então veja, estou usando o subjuntivo aqui, o que é diferente de usar o quem como a conjugação normal. Quem come vegetais é mais saudável. Isso é uma afirmação, isso é uma verdade. Enquanto no subjuntivo estou colocando uma hipótese. Quem comer, estou dizendo que no futuro aquelas pessoas, quem comer vegetais
vai ser mais saudável. Quem trabalhar amanhã vai ficar mais cansado. Então veja, estou colocando as pessoas. Então veja que esses gatilhos são um bom jeito de começar a estudar o subjuntivo. Agora, quando se trata dos verbos irregulares, aí temos uma nova situação, porque os verbos irregulares, eles não são exatamente como no subjuntivo do verbo regular, que é exatamente igual ao infinitivo. Não, os verbos irregulares, eles têm uma conjugação própria. Vamos olhar, por exemplo, o verbo querer. O verbo querer, ele não vai usar o infinitivo, querer, mas ele vai dizer, se eu quiser, então se eu quiser, eu posso trabalhar amanhã. Eu posso trabalhar quando eu quiser. Então veja, quiser é uma conjugação irregular. Ou ainda, usando a palavra quem. Quem quiser pode trabalhar amanhã. Então são alguns exemplos apenas para ilustrar como um verbo irregular ele atua. Alguns verbos irregulares são quem quiser, quem disser, para o verbo dizer, quem souber, para o verbo saber. Então, algumas possibilidades que vale a pena estudar. Então, espero ter ajudado. Esse foi o Subjuntivo do Futuro. Meu nome é Haroldo Machado. Muito obrigado e nos vemos em breve. Até lá!